Talvez um dos momentos mais aguardados da novela Três Graças será o retorno de Rogério. Mas afinal, como será esse retorno? Como Rogério irá aparecer? Como será a forma que Rogério irá se apresentar para todos? Primeiro, o Rogério irá aparecer pela porta da frente. A gente verá o Rogério entrando. Ele entrará no quarto de Raul. O Raul vai estar dormindo. O Rogério vai voltar para a sala. Arminda vai ter uma reação escalafantosa, ficará em choque, em pânico. Nesse momento, a Josefa, que sempre disse que sabia que o Rogério estava vivo, que o Rogério não tinha morrido, ela volta a reafirmar que o Rogério está vivo, que o Rogério não morreu. Ela volta a tocar nesse assunto e fica muito animada, por sinal. Quando o Raul toca no assunto da carta que o Rogério fez dizendo que ia tirar a própria vida, o Rogério ele tenta desconversar, ele muda de assunto. Um detalhe não muito menos importante será que o Rogério ele vai estar com a mesma roupa do dia que ele sofreu o acidente, que foi tido como morto. Ele vai estar com essa mesma roupa. E Arminda ela vai correndo contar para o Ferete. Quando a Arminda ela conta para o Ferete que o Rogério está vivo, o Ferete ele tem uma crise de engasgo. Ele começa a engasgar muito, fica com falta de ar. O Leonardo ele tenta acudir ali o Ferete. Quando o Ferete se recompõe, ele pede para o Raul se retirar. E o Raul se retira. E aí, nesse momento, o Ferete diz que vai matar o Rogério novamente. Essa é a mensagem que o Ferete diz. Bom, eu queria, antes de continuar esse vídeo, pedir uma coisa a vocês. Queria pedir que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, acionasse a notificação e compartilhasse o vídeo. Quando vocês fazem isso, vocês contribuem muito aqui para o nosso canal. Feito isso, vamos continuar a notícia. Gente, primeiramente, o Rogério, quando ele retornar nesse retorno triunfal dele, ele vai ter apavorado bastante a Arminda e o Ferete. E daqui a pouco eu comento sobre isso também. O Rogério ele vai dizer que perdeu a memória dos últimos 3 anos, na verdade dos últimos 5 anos. Ele não se lembra do que aconteceu, ou seja, ele quer deixar entender que ele não lembra que o Ferete e a Arminda tentaram matar ele. Ele disse que esqueceu de tudo. E aí entra uma questão muito importante no ar. Quando é que o Rogério vai recuperar a memória? O que se passa na mente dele? Será que ele está inventando? Será que ele está falando a verdade? Quem vai levantar esse questionamento é o próprio Ferete junto com a Arminda. Eles vão se questionar se o Rogério de fato ele perdeu a memória mesmo. Quanto tempo vai demorar para o Rogério recuperar a memória? Tudo isso deixará a Arminda e o Ferete preocupadíssimos. E eles começam a arquitetar uma maneira de se livrar de Rogério o quanto antes. Eles querem matar o Rogério o quanto antes, porque senão Rogério pode destruir os seus planos. Mas, como eu falei a você, antes de Rogério aparecer, um pouco antes de Rogério aparecer, Rogério ele vai atormentar o Ferete. Ele vai mandar um envelope junto com um bilhete para a Fundação Ferete. Nesse bilhete vai estar escrito as seguintes palavras: eu sei que você não se importa com a estátua, você se importa com o dinheiro que tem dentro dela. Esse remédio que eu deixei aí, esse remédio
é da fundação, é da casa de farinha. Bom, o Rogério tinha mandado uma carta escrita, o que eu acabei de falar agora há pouco, mas também ele mandou R$100 e um remédio. Esse remédio ele disse que era para dor de cabeça, feito pela casa de farinha. Ou seja, o Ferretti ficou apavorado, porque ele sabe que tem alguém à espreita que sabe do esquema dele e que pode denunciar ele para a polícia, e poderia fazer isso e não fez ainda porque não quis. A verdade é que o Ferretti fica apavorado e ao mesmo tempo diz que vai encontrar esse tal homem. Quando ele lê esse bilhete, na realidade o Ferretti ele engasga novamente. Ele tem um negócio de engasgo que tudo quando ele tá estressado, nervoso, apavorado, ele engasga e começa a tossir muito, né? E ele vai fazer isso novamente, né? Engasga, tosse. Ele já tinha feito isso uma vez quando a Armina disse que ia contar pra Zenilda que os dois eram amantes. Então, ele já tinha dito isso, né? Então, na verdade, ele já tinha feito isso, né? Ele já tinha engasgado e tossido bastante. Então, ele volta a fazer isso quando ele recebe esse envelope com essa carta, com esse remédio, com esse dinheiro. Ele engasga novamente, também engasga quando descobre que o Rogério tá vivo. É um negócio de engasgar o tempo todo, que esse homem engasga, toda hora engasga, engasgação o tempo todo, toda hora tá engasgando. Enfim, mas aí continuando o vídeo aqui, não muito menos importante, a gente observa que o Rogério também mandará um bilhete para Arminda. Nesse bilhete ele fala assim: eu tô voltando, eu fui, mas eu tô voltando. E aí a Arminda sai apavorada, vai atrás de Ferretti, diz que foi o Rogério que mandou esse bilhete e tal. Ele vai à fundação e aí a Cláudia diz para o Rogério: pronto, o bilhete foi enviado. Aí o Rogério diz: eu queria ver a reação de Ferretti, queria estar na fundação para ver a reação de Ferretti. Gente, esse retorno não gostei muito, né? Eu esperava que o Rogério voltasse justamente no momento em que o Ferretti estivesse no quarto com a Arminda, né? Seria interessante, né? Deixaria eles em uma situação ruim. Talvez a Arminda ficaria sem conseguir se explicar, sabe? Eu acho que seria interessante ele voltar no momento em que Ferretti estivesse no quarto com a Arminda, ele voltasse, porque ele já sabe que os dois são amantes, que tentaram matar ele e tal, aquela coisa toda. Então seria interessante, né? Seria algo, digamos assim, que seria inovador, por assim dizer, né? Mas explique, quero que você deixe sua opinião, seu comentário, seu compartilhamento. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até um próximo vídeo.